Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor me concedeu. Agradeço, Senhor, por esse dia. Te peço também agora, Senhor, que me abençoa. Abençoa nesse dia, Senhor, me dando graça e força e vitória. Senhor, a tua sabedoria, a tua graça, a tua vida dentro da minha vida, cresça em mim, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo YouTube, muito obrigado, Senhor, pelo Google. E eu te peço que abençoe esses canais, abençoe a direção desse canal, abençoa todos os trabalhadores desses canais, Senhor. Abençoa os ouvidos deles, o coração deles, a mente deles, o andar deles, o falar deles, todo o ser deles. Abençoa também o governo desta nação, Senhor. Abençoe da graça, da força, da vitória a cada governo, Senhor, que eles possam reconhecer o seu governo sobre eles, ó Senhor. Ó meu Deus, exerça o teu governo, louvado seja o teu nome. Amém. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas. Guerra contra Israel, contra Edom. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azão-Tamar, Azão-Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos os reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país. O povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, tu és Deus, o Deus do céu, e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao teu poder. Amém. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nos dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente desse templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir as terras daquele povo. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrares, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém
também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem! Confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de cargas, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e o louvaram o Senhor. E é por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca, até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música, de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. O fim do reinado de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas na história de Jeú, filho de Anani, que faz parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construir navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodava, profetizou contra Josafá o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. Amém.